Adventos Cristos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 70, Abençoar em nome de Deus. É crístico afirmar que o sólido alicerce dos adventos crísticos está fincado nas três perdizes do consentimento divino. Isso significa que sem a misericórdia do ver, ouvir e falar, não haverá possibilidade de o homem obter sucesso caso se proponha a sustentar, divulgar ou estimular outros indivíduos a pautarem a vida dentro do princípio ético-moral vivido pelo Nazareno Mestre. Embora a separação do joio do trigo seja processada de maneira naturalíssima, o que significa que os apartados da eterna fé serão selecionados por seu peso específico e conduzidos aos mundos afins à força da reação. Agora, na era do mentalismo, será muito mais notória. Não será mais comum assistir a um sacerdote usar suas mãos para abençoar em nome de Deus e usá-las para fins escusos. Consta do Evangelho que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, assim como tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. Por assim ser, abençoar em nome de Deus é criar vínculos que se perpetuam à eternidade. Mas também, quem abençoa um canhão para o extermínio de vidas, vincula-se a ele e terá uma eternidade para, através de milenares encarnações, desvincular-se do ato da morte, transformando-se em fonte de estímulo à vida. A sagrada e disciplinadora proposta dos adventos crísticos faz cair por terra quem quiser alimentar a ilusão de que as mesmas mãos que abençoam em nome de Deus, os mesmos olhos que contemplam a inusitada beleza da criação, os mesmos ouvidos que ouvem a sintonia da vida e a mesma boca que divulga a mensagem do Cristo Pai possam ser usados para finalidades anticristãs, de agora em diante. Em outras palavras, terminou a fase de cegos guiarem cegos. Uma vez que o Mestre amado afirmou: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei em nome do meu Pai, o homem, no desempenho do ofício sacerdotal, não terá dúvida quanto à presença dele entre os de boa vontade, embora sua figura grandiosa em luminosidade se faz humilde ser para coabitar entre todos que lhes asseguram a paz, a perseverança e o labor. Implícito fica que, se o termo abençoar deveras sublime faz refletir, ou melhor, faz tanger quase inconscientemente o mais fundo de nossas fibras, então é fato inconteste que já o reconhecemos com o devido teor. Por assim ser, abençoar é fazer-se consciente de sua própria responsabilidade perante outrem ou perante sua caminhada no ortodoxo sentido crístico, o mesmo que apadrinhar ou paternalmente aconchegar. Vamos jogar as redes da esperança no piscoso mar e aguardar o divino alimento da fé, da perseverança e da caridade. Que cada alma pescada seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e estimulada a encontrar o reino de Deus em si, segundo as Sagradas Fileiras. Na antevisão da proposta adventista, fica explícito que o ato externo de abençoar, restrito a determinadas facções religiosas, pelo simples fato de o ser humano levantar as mãos aos céus e gesticular em nome de Deus, não é suficiente. É preciso que ele seja portador da convicção de que, devido ao seu nobre propósito, está vinculado ao Pai, por ressonância, para servir de canal através do qual ele se manifeste para despertar na consciência do abençoado a vontade do religário. Não se tem notícias, o que é lógico, claro e transparente, devido à perfeição da lei de Deus, de que os homens psiquicamente desarmonizados, os que ainda não são portadores da amorização em seus sentidos, ou seja, aqueles que ainda não descobriram em si a fagulha da divindade, consigam acessar o imponderável e magnetizar seus semelhantes com o amor extraído da fonte indelével do Cristo Pai. Por essa razão, deve o representante do sagrado ser mais experiente de Deus,
psicologicamente mais maduro, o que o torna mais compreensivo para com as adversidades da vida no conjunto planetário. Esse amadurecimento psíquico-emocional é identificado pelo humor, pela alegria expressa nas coisas simples da vida, pela tolerância, paciência, etc. São pessoas que não produzem ruído no que fazem, por se considerarem apenas intermediárias de uma vontade maior. Intuitivamente, sentem a presença de Deus em tudo e no todo, o que as leva a divinizar a própria vida e dinamizar a aquisição de valores espiritualizantes. O autoconhecimento conduz à autorrealização, o que significa amar a si mesmo e ter condições para amar ao próximo, de onde se deduz que a falta de humor é característica de espíritos embotados, sem capacidade para expressar o amor com a sua avalanche de consequências positivas. Daí a proposta adventista ir batizando o homem que for representar Deus na nova era. Ele não deverá estar diante do altar da vida, em nome do Cristo Pai, abençoando verdadeiramente nessa doação de energias crísticas, quando em seu íntimo ainda existirem imensos espaços vazios de Deus. Em sendo da lei da criação, que quanto mais se experiencia a Deus, mais o indivíduo se distancia das emoções inferiores e estressantes, pois sente de maneira mais profunda as correntes de pensamento dos seres iluminados, daqueles que não têm mais ressonância com consciências amarguradas, revoltadas, agressivas, pessimistas, etc., vislumbra-se que abençoar não é tarefa dos desprovidos da vocação missionária, daqueles que não têm raízes fincadas na eternidade. É tarefa, sim, dos vocacionados, daqueles que já não conspiram contra os princípios superiores que permitem sentir o Cristo Pai. Os portadores do novo cetro religioso já não terão o semblante conventual pela falta de alegria, de emoções humanas motivadoras e estimuladoras da causa crística. Não serão mais isolados do mundo, de Deus e de si mesmo, se assimilarem à cristalina mensagem evangélica embasada na lei de Deus. O novo cristão não se autopunirá, porque não comungará com a perniciosa culpa. Sendo da lei de Deus que quem tem poderes na terra não os tem nos céus, o novo sacerdócio religioso será conduzido pelos não fatigados pelo poder temporário, os quais, embora úteis para determinadas necessidades terrestres, não o são para as finalidades celestes. Dessa forma, o homem dotado de vocação sacerdotal poderá ser identificado tendo como referencial as suas aspirações, se terrestres ou celestes. O novo representante dos céus, muito mais parcimonioso, mais polido para representar a divindade, mais diplomático porque conduz a vida dentro dos princípios evangélicos do Cristo Amor, é conhecedor das facetas humanas. Sabe ele que o espírito humano, antes de se graduar à honestidade, estagia no plano da astúcia. Assim, também o espírito agressivo, antes de atingir a mansuetude, consome primoroso tempo no plano da incompreensão. É de competência dos mais conscientes prover de amor esses mais carentes de Deus, nunca revidar as suas discrepâncias, pois em verdade eles precisam de afeto, de carinho, de afago. As mãos do sacerdote no ofício da fé, no momento da bênção, funcionam como canais vivos a fazer fluir para seus adeptos e simpatizantes as energias dos planos maiores, alimentando-os com a esperança que motiva a existência, com a fraternidade que direciona ao crescimento interior, com a solidariedade às suas carências que aproximam os homens de Deus, com a compreensão para com as fraquezas alheias e que angariam simpatizantes a seguirem os seus postulados na perseverante busca de conhecimentos libertadores. Os portadores de fala ácida, porque desprovido da misericórdia, da incompreensão, porque a ancestralidade animal ainda lhes é exacerbada, da falta do perdão, porque se sentem no direito de atirar a primeira pedra, como se impolutos fossem, todos estes devem ser amparados
pelo representante da divindade, que, em nome do Cristo Amor, abençoa-lhes e se vincula a eles para a eternidade. Sabedores são os verdadeiros instrutores de alma que os menos experientes de Deus buscam em seus corações a resistência de que necessitam para a construção de seu roteiro rumo à sua libertação. Em assim sendo, a voz acalentadora do homem crístico a sussurrar aos ouvidos das almas aflitas é seiva vital a alimentar-lhes a esperança. É bênção que faz a ligação sacerdote-adepto rumo à eternidade. Fim do capítulo 70.